Muitos aqui já conhecem a Araceli, né? A Araceli é uma escritora que já vem despontando aqui, tem alguns trabalhos já realizados com muita cautela, uma literatura muito bonita e muito cuidadosa. Agora, eu Araceli, eu comparo muito, eu faço uma ligação muito sua com Ana Cláudia pelo sentido da maneira como vocês escrevem. Uma doçura muito grande, sabe? E uma preocupação muito interessante com a literatura. E aí isso me deixa muito feliz porque a gente consegue encontrar uma literatura que é prazerosa de se ver, de se ler e de se degustar, porque você mergulha, sabe? Na sua literatura, você está com um trabalho que é O Espelho de Heloísa, que é esta obra aqui. Quem não conhece, a gente vai conversar um pouco sobre esta obra, né? E outra obra que ela tem também, e daqui a pouco ela vai falar sobre isso. E assim, Araceli, você começou a escrever, essa é a sua primeira obra, não é, Araceli? O Espelho de Heloísa? Não, é não. É não? Qual É foi a sua não. primeira obra? Eu, eu tenho um outro livro, que é um livro de poesias, O Chamado, né, que eu escrevi em 2000. Ah! É, eu acho. Poético, viu? Eu conheço É, mais seu lado em prosa, seu lado poético eu não conheço ainda não. é, mas tenho sim. Agora, o Espelho de Heloísa é o meu primeiro livro de contos, né? Sim. Eu escrevo desde os 12 anos, né? E eu tenho que Que fazer uma massa. correção. Eu sou potiguar de coração, mas eu tenho uma longa história, um longo percurso. Eu sou uma pessoa viajante. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou filha de cearense e de um pernambucano. Eita, E que mistura grande aí, né? é uma mistura muito grande, né? Mas assim, de alma, eu tenho uma alma cearense e tenho uma alma feita em Juazeiro do Norte, né? E Eita. aí você vai ver que o meu livro, né, tanto o Espelho de Heloísa, tem uma ele tem assim minhas origens, minha escrita, ela é voltada para o sertão, né? E ela é voltada Isso. para o interior do Ceará, para o interior do Nordeste, porque eu tenho essas reminiscências, né? Das histórias que eu ouvi, da minha mãe, dos meus avós, do meu pai. E aí eu sou uma memória, né? Eu sou um baú de memória. Eu guardo Sim. memórias das minhas origens, dos meus avós, dos meus irmãos. Então, se você quiser saber tudo da história do meu povo, eu sei contar. Então, eu comecei a escrever Legal. muito cedo para guardar e também para esquecer, né? E Que bom. acabou que eu fui fazer letras, né, por conta dessa minha vocação. Eu sou uma pessoa que vivo para ler, eu desde muito cedo. Minha mãe era uma leitora voraz, meu pai é um contador de história, meu pai era caminhoneiro, e eu sou de origem de gente tagarela, né, dos dois lados, tanto pelo lado da mãe quanto pelo lado do pai. Então, os dois lados, quando está todo mundo, ninguém para de falar. Então, os sobreiras são pessoas tagarelas, adoram falar, contar história, contar causos, e o povo que a gente chama os Pereiras, né? Também, o Pereira Lima, que a gente chama, né? Então, adora conversar. E cada família, né, tem, eu digo que dá para fazer assim, igual a Érico Veríssimo, né? O Tempo e o Vento, você tem Isso. histórias de 1000 páginas, porque são histórias, são romances, guerras, intrigas, tem muita coisa para contar. E muitas histórias
centradas em mulheres, e por isso que veio o Espelho de Heloísa, né? Muita mulher forte, guerreira, mulher que tem que vencer o preconceito, vencer pobreza, vencer o abandono, o alcoolismo, Eu, né? eu Então, tudo que percebi isso, você sabe? vê, é, Eu percebi essa pegada que você deu a essas mulheres, Heloísa, Zélia, Elza, Joana, Nuara, Dora. Os próprios nomes já são nomes que a gente já tem um efeito de nomes pequenos, percebam, são nomes pequenos, nomes curtos, que já apresentam uma entonação um tanto quanto forte, tá? Só que cada nomes uma dessas pessoas, nomes sim, nordestinos, né? nordestinos, então assim, Indígenas também, nomes de mulheres do no caso da sertão, Anuara, né? A Anuara, isso, que é indígena, eu percebi o nome dela, realmente até coloquei aqui nas minhas observações, eu coloquei que seria um nome indígena, que aí depois você até pode explicar isso, mas assim, não sei se eu acertei as minhas observações, aí você vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, ou é coisa da minha cabeça, mas assim, eu encontrei algumas peculiaridades assim distintas dessas personagens que eu achei muito legal. E até que ponto eu acho até que essas peculiaridades, elas têm uma relação muito forte com você, que tem uma história tão bonita, que passou por tantas regiões, nasceu num lugar, cresceu no outro, passou por tudo isso, construiu uma mulher forte, uma mulher determinada. Essa determinação eu vejo em Heloísa, as superstições eu vejo em Zélia, tá entendendo? Elsa é aquela mulher que tem uma tendência um tanto quanto romantizada da coisa, da vida. A Joana, ela vive uma relação um tanto complicada, porque ela passou por situações, então ela viu uma complicação ali, até mesmo na relação amorosa dela. A Nuara, que com certeza você não deixou de registrar aquilo que é veemente nosso, que traz um pouco da nossa nacionalidade, que é a presença da Índia, né? O nome indígena no personagem. Eu achei isso formidável, eu achei isso bonito demais. E você tem Dora, né? Que é uma mulher que também é forte, porque ela é uma filha única em meio a alguns homens, que são os irmãos dela, e também tem suas dificuldades, tem suas vivências, né? Então, cada mulher que você apresenta aqui são mulheres que têm realmente talvez você tenha colocado que é muito de muitos autores, né? Muitos escritores, colocar muito de sua vivência nos seus personagens. Se acontece com ou você criou tudo, absurdamente tudo, ou essas personagens traz um pouco da sua história no que diz respeito a essas peculiaridades de cada uma delas, Araceli. Bom, essas mulheres têm um pouco de mulheres de histórias. Algumas são verdadeiras, algumas de histórias Sim. que eu ouvi. Minha avó, minha mãe, minhas tias, elas viveram muitas tragédias, né? Então, por exemplo, o parto, né? O parto é uma cena do parto da minha avó. Minha avó, quando teve o primeiro filho, estava sozinha na Serra do Crato. E ela, muito nova, minha avó casou com 18 anos. Quando ela casou, ela contava para mim, eu morei com minha avó, quando minha mãe morreu, eu morei uma época com minha avó em Juazeiro, né? Então ela contava que o primeiro beijo, quando ela deu o primeiro beijo no meu avô, ela já estava casada no civil, e ela achava que já estava grávida, porque deu o primeiro beijo. Né? Acontecia muito isso, as pessoas tinham isso, eu me lembro, eu via muito essas coisas. Ela contava umas coisas, e aí uma vez ela foi contar como é que tinha sido o primeiro parto. Minha avó era filha de Índia, o meu bisavô era descendente de português, tinha morado uma época no Amazonas, tinha ido tentar fazer riqueza, não deu certo, casou que não deu certo lá no Amazonas e voltaram para Juazeiro. Só que minha avó, a mãe dela morreu no parto dela. E aí meu avô pegou as filhas, né, e voltou para Juazeiro.
E minha avó foi criada como a caçula, muito mimada e tudo, mas casou muito nova, que era o que acontecia naquela época. E meu avô era marceneiro. Meu avô era um homem muito trabalhador, muito honesto, tem uma história assim. E foram morar na Serra do Crato, só eles, né? Muito pobres, mas assim, muito esforçados, e ela ficou sozinha, enquanto meu avô saiu para buscar madeira, que a cena é real, né? Eu criei Sim. uma personagem, que é a Amália, mas a cena é real. Então, minha avó ficou sozinha dentro de casa e veio uma índia para tentar ajudá-la na hora que ela estava sentindo as dores do parto. Então, quando ela conta aquilo, a índia chegou, amarrou a barriga dela e a criança não estava na posição correta, e ela amarrou e fez toda aquela cena, e minha avó contava isso no desespero, porque ela perdeu o primeiro filho e chorou muito, achava que não ia mais ter filho, mas acabou que teve 16 filhos, né? Mas Nossa! ela tinha muito medo, apesar dela ser filha de índio, de uma índia, ela tinha medo de índio, porque depois disso ela dizia assim, eu não quero mais uma índia cuidando de mim, ela dizia para o meu avô, né? E aí depois disso, né, a irmã dela que morava perto, né, aí vinham outras mulheres, uma parteira, então ela brigava com o meu avô, que ela dizia, quando for para perto, né, de parir, eu não quero mais ficar sozinha. Então essas histórias, eu era jovem, eu era pequena, assim, meus 13, 14, depois, quando minha mãe morreu, que eu fui morar com ela, com 17, 18 anos, eu ouvia isso, e aí eu fui guardando essas histórias, e depois guardando outras histórias, né, de muitas mulheres, e muitas histórias sussurradas. Então, eu ouvi muita coisa de mulheres que morriam, que tinham aborto, né? E assim, essas coisas não se falavam na frente das crianças. As mulheres conversam, mas eu era curiosa. E eu ficava ouvindo as conversas e ouvia aquilo como segredos de família, né? Então, às vezes, minhas tias hoje dizem assim, como é que você ouvia isso? Então, onde é que você estava? Porque elas nem sabiam que eu ouvia essas histórias, né? E eu sempre fui muito criativa, muito curiosa, né? E aí, hoje, eu tenho essas coisas na minha cabeça e eu quero contar, eu quero escrever. Tem muita mulher, né? E eu guardei muitas histórias das enteadas das minhas tias, de uma das minhas tias avós, né? Das primas, de pessoas da rua, que minha avó contava, de vizinhos, gente que eu não conheci, mas que eu ouvi as histórias e que hoje eu dou voz, entendeu? É perceptível que você tem esse cuidado, sabe? Você tem, não só de você registrar, né, como você muito bem registra, mas você também tem o cuidado de você falar. O livro mesmo, você tem ele dividido, né? A outra parte do livro, que é a segunda parte do livro, ele fala sobre paisagem, né? Olhares e paisagens. Você fez essa divisão para também resgatar essa questão dessas imagens, como se fossem cenários pelos quais você também construiu toda essa história. Esses cenários sempre fizeram parte da sua vida, então você também tem um cuidado de registrar esses cenários, não é? Isso você traz... Essa divisão não foi bem eu que fiz, foi Humberto Hermenegildo, quando ele fez a apresentação, né? Eu sou muito grata a ele que fez essa divisão, e aí quando a gente foi, porque eu entreguei os originais, e não tinha, eu dei todos os contos, né? E aí ele sentiu essa diferença que havia nas histórias, e aí a editora também percebeu e separou, né? Então, ficou uma coisa que nem eu tinha percebido, né? Que tinha a questão dos olhares e das paisagens, né? E o que eu sentia que era a questão das mulheres, né? E, por exemplo... A leitura era mais focada nisso, não é? Era as mulheres. O Humberto Hermenegildo, na verdade, é um gênio, né? Porque ele tem
ele tem uma sensibilidade enorme, é um professor assim espetacular, que quem tem contato com ele, quem já conviveu com o Humberto e que convive com ele sabe do quanto ele é um homem extremamente inteligente, que tem assim, um respeito muito grande pela literatura potiguar, o que foi uma grande riqueza também para o seu livro. Você tem um prefácio escrito por Roberto Menegildo, assim, isso é maravilhoso isso. Tá entendendo? Porque ele não, eu me senti muito honrada. Assim, eu gosto muito dele, já tinha participado de trabalhos acadêmicos e não como escritora, né? E também já tinha tido contato com ele através dos concursos que eu tinha participado, né? Ele sabia que eu tinha participado de concursos de contos e poesias da universidade, da editora da Universidade Federal, e ele acompanhava esses resultados, né? Mas, assim, ele nunca tinha lido algo mais concreto meu, né? Então, quando eu pedi para ele dar uma olhada, para fazer a apresentação, ele foi de uma generosidade, de uma receptividade muito, né, que assim, me emocionou. E aí, esse olhar foi dele, né? Então, eu achei... foi muito legal, né, ele perceber essa divisão, e aí a editora fez, né, essa divisão em duas partes, né, e assim, né, eu tenho o Espelho de Heloísa, que abre, né, que é o nome do livro, é um conto que eu já também tinha recebido menção honrosa, né, no curso da AMOL, né, a Academia de Letras de Mossoró, né? Eu recebi menção honrosa por esse conto, e, aliás, não foi o Espelho de Heloísa, desculpa, foi A Menina e a Serra do Feiticeiro. E eu queria... não, o conto A Menina e a Serra do Feiticeiro. Sim. Que é, assim, um dos meus queridos, porque eu sempre viajei, né, o caminho Natal, Mossoró, e quando a gente para ali em Lages, e eu ficava impressionada com as terras, e um dia eu parei ali no posto Militão. Eu já fiz isso. Já passei por ali e parei para ver. E aí eu perguntei, que serra é aquela? Porque eu sou acostumada a viajar e perguntar. E alguém disse, Serra do Feiticeiro. Eu digo, por que tem esse nome? Aí eu perguntei, tem um feiticeiro? Aí ninguém soube explicar. Não, porque morreu uma criança lá em cima e tal. E aí eu fiquei imaginando, mas por que feiticeiro? E aí eu tenho uma grande amiga que foi e contou a história da menininha, que tem lá um santuário e tal. Mas eu fiquei na cabeça, tem que ter um feiticeiro. E aí eu imaginei essa história, e aí também veio as histórias das mulheres, que eu tenho notícia, né, que também minha avó contava, que as mulheres que vinham para o Nordeste, as meninas que eram dadas em casamento, elas vinham de Portugal, e elas vinham no lombo de um burro, né, com 12, 13, 14, 15 anos, né, 15 anos já eram meninas já consideradas solteironas, muitas vezes. Isso naquela região dali, aqui já é Seridó, aquela região todinha ali, não é? E de Juazeiro também, do Ceará também. E elas vinham e eram dadas em casamento para homens de 35, 40, 50 anos. Elas não sabiam nem com quem iriam se casar. E aí eu já tinha ouvido essas histórias e não era a primeira vez, isso já de anos. E aí eu pensei, bom, vamos criar essa personagem que vem, que é a avó da menina, né? Que vem com a sua máquina de costura, porque elas vinham com seus baús, com os enxovais, e são dadas, constroem a sua família e vivem no silêncio, né? Não podem reclamar, tem que fazer o que o marido manda, mas só são que ela dadas, mas não são amadas, não é? Quando são amadas, mas ela vai ter a sua sabedoria. Por isso que são histórias de mulheres sábias. E aí, o que eu vejo? Né? Que o que eu vi na minha família, que eu vejo em muitas mulheres do sertão.
Elas sofrem, elas apanham, elas convivem com alcoólatras, elas convivem com a violência, mas há uma sabedoria. Elas ensinam a resiliência, elas ensinam uma fortaleza. Muitas vezes elas têm que passar para as gerações das filhas como ser forte, a família. Eu vi a minha avó muitas vezes aguentando o alcoolismo do marido, dos filhos, e ela ali costurando para sobreviver. Eu vi minha mãe aguentando, tendo que ser mãe e pai. Eu vi minhas tias tendo que trabalhar muito cedo, e vi minhas primas, e acabou que isso também aconteceu comigo. Muito cedo eu tive que trabalhar, ter que ser arrimo de família. E isso hoje, né, a gente já estava falando no feminismo, já fala na luta da mulher, mas a gente vive isso desde o sertão. Então, quando a gente fala em feminismo, ele está lá atrás, só que é um feminismo às avessas. É um feminismo que a gente, os nossos, né, minha outra avó, minha avó paterna, que tinha que ir com a enxada, né, plantar, né, sobreviver, e não podia depender de homem. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que criar os filhos. Né? E não tinha ninguém dizendo assim, vamos para a rua fazer isso e aquilo. Não, ela tinha que lutar. É por isso que Hermenegildo fala que são narrativas bem contemporâneas por conta de que ainda são situações que são reais, a gente ainda convive com situações desse tipo. Quantas vezes a gente se depara com situações em que as mulheres elas têm que ostentar certas situações que colocam-nas em condições tão deploráveis, né? Então você fala dessas mulheres de uma maneira tão sensível que chega a toca, porque a gente sabe que realmente não era fácil, ainda nunca foi fácil. Não e é as mulheres fácil. Não é fácil, não é. Não é verdade, é não é fácil. Exato. Exatamente. Como é que você enxerga o cenário na sociedade brasileira? Como é que você, levando em conta o fato de que você escreveu sobre mulheres tão fortes, mulheres tão interessantes, que aí vale salientar a importância de ler sua literatura, de ler seu livro. Como é que você enxerga o cenário da mulher hoje em dia? Uma mulher que precisa atuar em várias vertentes. Ela não é só uma mulher, ela é uma mãe, ela é uma profissional, ela é uma batalhadora. Então, de que forma você enxerga hoje essa mulher? Assim, ela precisa ser assim, não é verdade? Sandenberg, é o meu cenário. Eu trabalho, né? eu sou mãe, eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu arrumo casa, hoje eu estava na faxina, eu preciso de um companheiro, eu tenho filhos, eu vivo esse cotidiano, não é fácil, eu tinha que trabalhar com 3 filhos, meu marido ficava à noite com meus filhos para poder dar aula na universidade, eu tinha que depender de uma pessoa para ficar em casa, porque meu marido também trabalhava de dia, né? Só o meu marido, o que ele ganhava não dava, então eu tinha que trabalhar junto, então tem que ter uma parceria. Então, a gente vive hoje que, assim, antigamente o salário do marido sustentava uma casa, hoje não funciona assim, tem que ter os dois. Então, tem que ter a parceria. Tem que ter a parceria, né? Eu não posso me dar o luxo, né, eu não tenho mais hoje uma pessoa para trabalhar na minha casa, eu não tenho mais esse luxo. Então, na minha casa, todo mundo tem que colaborar financeiramente. Hoje os meninos cresceram, já estão, daqui uns dias cada um vai ter o seu rumo, né? Mas eu vivi essa dificuldade. Eu tenho minha sogra que me ajuda, né? Eu não tive minha mãe faleceu. E aí eu vejo minhas alunas, eu tenho alunas que muitas vezes não têm com quem deixar os filhos. Eu tenho alunos que não têm com quem deixar os filhos, porque as mulheres estão trabalhando à noite e eu tenho alunos que levam os filhos para a faculdade. Então, assim, a gente está num mundo que não é fácil. Eu não posso dizer que é uma dificuldade só da mulher, é uma dificuldade
que é do homem e da mulher. E se a gente não tiver Isso. companheirismo, né? E aí a gente não tem apenas a dificuldade do homem e da mulher, a gente tem agora as novas realidades, né? A questão de gênero. Então, eu tenho que ter, como professora, como mulher, um olhar aberto. Isso é Porque, legal, sabe, Araceli, porque você vê aí os comentários que as pessoas estão colocando aí, de pessoas que te conhecem, alunos, pessoas que conhecem da sua história, então você vê os comentários aí sempre admirados, que tem você como exemplo, isso é uma coisa espetacular, sabe? São comentários riquíssimos que a gente sabe que são reflexos do respeito, do carinho que as pessoas têm por você, da admiração que as pessoas têm por você. Você pode ver aí nos comentários que estão colocando de eu não tanta estou admiração vendo, pela sua engraçado, pessoa. eu não estou conseguindo ver os comentários. Pois tem muitos É. comentários aí riquíssimos a seu respeito, sobre a sua história. Stephanie colocou aí essa mulher incrível. Então, eu já sei que é incrível a partir de quando eu li as coisas dela aqui. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa a você. Teve situações aqui, sabe, Araceli, que me lembrou muito a Palmira Vanderlei. Ai, É, não me me faça lembrou essas muito. comparações, não, que eu vou ficar doida. Sabe Eu por digo assim, quê? eu gosto de ser, porque assim, eu acho que eu só sou Araceli. Eu ainda não. Sim, não entenda. A sua literatura, ela me reportou Ah, a Palmira. Jesus. Sabe por quê? Porque você está falando de mulheres fortes. E a Palmira, ela também foi uma mulher que ela teve situações bem complicadas e foi uma mulher que ela morreu esquecida. Ela morreu, assim, nós era triste. Então, assim, você vê que você traz a presença de mulheres que são importantes para a gente saber, para a gente conhecer, que serve também muitas das vezes de alimento para várias reflexões. Por quê? Porque através dessas reflexões, através dessas leituras, a gente também cria um canal que possibilita que a gente possa ter outras leituras que nos fortaleçam, principalmente as mulheres. Desde o período patriarcalista, ou desde o início dos tempos, que as mulheres sempre foram muito submissas na sociedade. E muitas das vezes, até para escrever, as mulheres não tinham essa liberdade de escrever. Quantas mulheres escreveram na surdina, quantas mulheres escreveram, usaram até pseudônimos para driblar a censura contra elas. Então, a gente sabe que teve mulheres que passaram até o papel de homem para poder ter a sua literatura lida. E Isso. hoje você tem mulheres que escrevem, isso é uma conquista muito grande, porque você é uma mulher que escreve divinamente bem, nós temos Ana Clara, nós temos tantas... Na nossa literatura, quantas mulheres passaram a escrever? Para você ter ideia, a introdutora disso foi a Palmira. Ela deu o É. pontapé inicial nessa nossa literatura. Tá entendendo? Eu comecei a ler, eu estou vendo aqui, agora eu comecei a ver os comentários, né? Onde eu tiro os nomes. Ana Clara, eu comecei a tirar esses nomes, né, também de pessoas da minha família. Algumas, eu tenho uma tia que ficou danada quando ela disse: você não perguntou para mim se eu queria tá no seu livro, né? O nome Elza. Eu tenho uma tia, o nome dela é Elzeni, mas sempre a gente chamou de Elza e depois virou Ni, né? E ela disse: você não me perguntou se eu queria estar no seu livro, mas ela é a tia mais amada da gente, né? E Dora, assim, eu li muito, comecei a ler muito cedo, né? Tanto eu quanto minha irmã, nós tínhamos exemplo da minha mãe. E como você está falando, né, de Palmira, eu me baseei também nessas histórias dessas mulheres que fazem parte, e tem nomes das minhas mães, da minha mãe, tem nomes de pessoas que eu conheci também, e de pessoas que sofreram muito, de pessoas que passaram pela vida, que eu acompanhei, que foram violentadas, que morreram, de mulheres que... eu vi muita coisa triste na vida, né? Eu tive uma infância que não foi fácil, né? E às vezes eu digo que a literatura me ajudou
assim, pode ter sido uma forma de escapismo, né? Sim. Me ajudou a fugir um pouco da violência, do sofrimento. E então, para eu não ver a violência que estava ao meu redor, eu passava. Aí eu descobri as histórias, né? Eu li coisas que não eram para mim apropriadas para minha idade, né? E eu era muito rebelde, eu era uma jovem que queria fazer Acho coisas. que você fala isso, né? Era. Personagem que fala isso, que ela via uns livros, aí só que eram livros que ela sabia por uma questão de educação que não podia ler aqueles livros, aí ela terminava evitando de chegar até perto deles, na verdade. Tem um personagem que fala isso. Qual é que é a personagem? Não me lembro qual é, mas eu me lembro dessa passagem numa dessas personagens. Alguém perguntou aí para você se sua mãe escrevia. Não, minha mãe, ela tinha um diário, né? Eu tenho esse diário dela. Minha mãe, ela recitava. Meus tios todos eram poetas, jornalistas, né? Minha família era os sobreiras, né? Da parte sobreira, são pessoas muito cultas, né? Lá em Juazeiro. E pessoas que gostam de ler. Eles eram autodidatas, sabe? Falavam espanhol, latim, todos sabiam latim, francês, espanhol, inglês, todos falavam fluentemente e todos eram radialistas. Minha mãe foi a segunda mulher radialista de Juazeiro do Norte. E ela ia escondido, porque mulher não podia ir para a rádio. E quando descobriu uma surra da minha avó, foi um negócio... Minha mãe foi uma mulher além... Minha mãe foi uma mulher além do tempo dela, né? E meus tios eram radialistas, e eles tinham mania de recitar. Eu vi minha mãe recitando. A primeira poesia uma vez meus tios... Eu tenho um tio que já faleceu, tem uns 2, 3 anos, ele era um radialista muito... tinha uma voz muito bonita, sonora, e ele, quando ia lá na minha casa, lá em São Paulo, que se encontrava com minha mãe, recitavam Carlos Drummond de Andrade. E isso ficou na minha memória, né? Tanto é que as primeiras poesias que eu vi na vida foi Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda. Então, isso me formou. Durante muito cedo, eu não lia história infantil. Eu comecei logo com Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, né? E depois que eu fui para a literatura infantil. E aí isso me formou, né? Eu vim encontrar a literatura infantil quando eu já estava assim, com 8, 9, 10 anos. Mas antes eu já conhecia Maria Bethânia, Roberto Carlos, pela minha mãe, né? E o Carlos Drummond de Andrade, que foi a minha grande paixão. E minha mãe recitava, e agora José... e era uma coisa assim que eu até hoje, eu não sei recitar, eu acho lindo quem recita, eu sou apaixonada. Mas você vai ter que, você não sabe recitar, mas acontece que eu fiquei tão curioso para conhecer de suas poesias, que eu gostaria que vocês nos prestigiassem com um poema seu, uma poesia sua. Aqui, eu trouxe, você perguntou das mulheres, e assim, o ano passado, nós fomos em várias viagens com o encontro dos escritores, né, que o Tiago, né, nos levou, e uma das crianças queria saber por que eu tinha escrito o Espelho de Heloísa, né, e ele achou estranho que tinha uma louca, né, e aí... esquizofrênica, louca, né? Eu não sei se é esquizofrênica, porque assim, toda cidade do interior tem uma louca, ou um louco, né? E é engraçado que assim, eu me lembro, né, em Juazeiro, em Mossoró, eu morei um tempo em Mossoró, que é assim que a mãe diz: corre, menino, vem pra dentro, a louca vai te carregar. É desse jeito. É desse jeito. Aí a gente estava em todas as cidades que eu fui no ano passado. Quando a gente começava a falar dessa história, aí todo mundo vinha e dizia algo sobre essas loucas, né? E dizia assim, e davam os nomes. Era assim, algo maravilhoso.
E aí a poesia que eu trouxe é A Doida da Rua. Porque se pode contar, você pode ir para qualquer lugar, que todo lugar tem uma doida da rua, né? E essa doida da rua, que está no livro, no conto Espelho de Heloísa, é real, ela está em todo lugar. Essa personagem, ela existe no Brasil, acho que em todos os lugares, ela é recorrente. E aí lá vem a louca, sem cabelo algum, tem na mão uma boneca de olho azul com um braço só. Lá vem a louca. Os meninos fogem, os homens se afastam, os portões se fecham. Entra, menino, se ela bota o olho em ti, pensa que é filho dela e te carrega de mim. Lá vem a louca. Mais tarde, no fim da esquina, um bebê se esquenta no colo da mãe. Se eu não cuidar de ti, meu anjo, elas vêm e te carregam de mim. Lá vem a louca. Então, durante muito tempo, eu tinha medo das doidas. E aí eu comecei a ver que as loucas, muitas vezes, são aquelas mulheres que foram abandonadas. Foram aquelas mulheres que romperam e disseram, eu não aguento mais, eu tenho que ir embora. Eu não quero mais essa vida. E a rua foi o melhor lugar para elas. Então, eu botei uma louca que vê a realidade às avessas. E ela carrega a bonequinha, que é o bebê que ela não pode cuidar, porque o mundo dói. Era isso que eu queria trazer. Eu vejo muito isso dá até para fazer um livro com isso aí, dá para fazer, né? Você tem até um livro daqui a pouco você fala sobre isso. Alguém pediu para você declamar aí o poema Cigana. Ah, mas o cigano não está aqui. Oh, Jesus, espera aí. Não, tá lá. Eu não sei nada. Eu só sei tendo o texto pertinho de mim. E eu mudei meus livros. Quem foi que pediu? Foi. Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver quem foi que pediu. Está lá para trás. Eu não consigo achar aqui, mas... Deixa eu ver se eu acho. Foi um rapaz que pediu. Não sei se eu acho aqui, Cigana. Deixa eu ver. Cigana tá no Chamado, que é um livro que eu reúno poesias. Foi o Wesley. Alguém falou aí, foi o Wesley. Ah, o Wesley, meu aluno do curso Ciência da Religião. Cigana está no meu livro Chamado, né, que é do tempo que eu fazia letras em Fortaleza, né, e que assim, tem poemas do tempo de faculdade e tem poemas que eu fiz já morando em Natal, né? O Chamado por quê? Porque eu adoeci. E aí você, com 35 anos, descobre que pode morrer. E que a vida está lhe dando chamado. E diz assim, não, eu não quero morrer com 35 anos. Meus filhos eram muito pequenos. Quero viver. Então, eu parei tudo e botei na cabeça que eu tinha que fazer algo que eu gostava. E eu gostava de ler e escrever. E eu não tinha nada publicado, né? E aí o meu caçula era muito pequeno e ele dizia assim, eles sempre levavam alguma coisa minha no dia da poesia para a escola, e ele dizia, mãe, como é que você é uma escritora se não tem nada publicado, não tem nada seu, né? Uma escritora sem livro. E aí eu botei na cabeça que eu ia publicar um livro, né? E aí foi quando eu fiz o Chamado, né? E eu recebi um projeto da empresa onde meu marido trabalhava, e eles financiaram o livro, né? Foi muito bom. Teve 2 edições, né? Legal. Eu acho que eu tenho uns 10 livros, né? Não tem mais. Foi uma coisa boa. Mas guarde um para mim, que quando eu me reencontrar com você, eu quero adquirir o meu, aí você me fala quanto é depois, eu quero o meu. Pode guardar para mim como tá de poesia. Não esqueça, guarda que depois eu vou comprar assim. E outra coisa, tem um blog, eu tenho o blog Pedra do Sertão, né, do Blogspot, que tem muita poesia minha, você vai encontrar lá.
Ah, Eu manda estou aqui o olhando aqui. link. Bota aqui o link se tiver como Sim. depois, tá certo? Então manda para mim o link, vou procurar para... Então tá certo. E do que... você acabou de lançar o Bicho Solto, né? Que tem Pois raízes bem sim. regionalistas, né? É um infantil que assim, é uma singela homenagem à Serra do Araripe, né? Porque eu sou ainda apaixonada pelo Juazeiro, pelo Cariri, Mas aquilo é né? As apaixonante, minhas aquilo não tem como ser origens. apaixonante, não. Tem muita história, E, tem muita história. Até o Júlio Dalberto, em vários livros dele, ele ressalta os romeiros que faziam aquelas viagens para lá, porque eram coisas, né, maravilhosas. Quantas histórias surgiram desses romeiros que iam para essas regiões aí pagar suas promessas? Quantas peças de exatamente. teatros. Eu, por exemplo, quando O eu Padre Cícero, fazer um alto, exatamente. o meu Eu tenho um afinco avô, muito grande. o meu avô fez o caixão do Padre Cícero. Meu avô, o Padre Sério? Cícero, sério, o Padre Cícero fez o casamento do meu avô, o batizado dos meus tios, meus avós maternos, né? O batizado dos meus tios, e o meu avô foi o que fez o caixão, né? E quando eu Nossa. estudei no Salesiano, a gente tem um lema, quem é ex-salesiano, sempre é ex-salesiano, não deixa de ser. E uma vez eu fui para Juazeiro, né, conheci o Museu do Padre Cícero, e lá tem uma cobra embalsamada num armário que está lá no museu, e eu vi aquilo e me perguntei, mas quem diabo vai dar uma cobra para um padre, né? E aí, no livro, eu faço um poema contando a história dessa cobra. E até hoje eu fiquei, como é que pode? Quem deu? E aí eu faço, né? Vocês vão ter que comprar o livro para ler, que é um poema bem engraçado, né? E o ilustrador fez assim, tá lindo a ilustração. E aí eu É. pergunto assim, como é que essa cobra chega lá? E aí eu faço, né? Um casal, né? Que está discutindo como é que a cobra é o meu olhar de como essa cobra trancado lá no Museu do Padre Cícero, né? São os animais simples do cotidiano que toda criança gosta e os animais que estavam presentes na casa da minha avó, que era um sítio chamado Chácara Fortuna, que está na minha memória afetiva. Eu não consigo me desvincular dessa casa. Eu passei as minhas épocas de maior carinho. Eu fui muito amada pela minha avó e eu tenho um vínculo espiritual, eu tenho um vínculo algo mesmo espiritual. Eu não me desligo dela, né? Minha avó é um guia para mim, né? E aí eu fiz esse livro, e assim como é um vínculo com meu pai também. E aí o livro é só uma das escritas que eu fiz, né, em homenanças. Ah, legal. E A aí minha, a minha tá. finada avó, a minha finada avó costumava dizer assim, que quando criança, né, quando a gente nasce, que o umbigo da gente, existiam umas coisas que os antigos costumavam fazer. Quando a criança nascia, eles pegavam, quando o umbigo da criança caía, eles costumavam enterrar no quintal da casa. Eles faziam muito isso. Aí o que acontece? No decorrer da vida da pessoa, ela sempre vai sonhar, sempre que sonhar com alguma coisa, vai sempre retomar a lembrança daquela casa, por conta do umbigo dela ter sido plantado ali. Ela fala, até não fala nem enterrado, plantado. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que é mais ou menos essa situação que leva você a ter tanta ligação espiritual, de recordado aí. A minha avó, ela era minha avó, minha madrinha, e durante muito tempo foi minha mãe. E ela era muito brava, muito exigente, mas comigo ela era um doce, né? E aí ela dizia, eu sou sua mãe 3 vezes. Então, eu acho que a gente tinha um vínculo
triplo. Eu acho que era isso mais ou menos nesse sentido, né? Legal. Pois é. Tá vendo aí, o Júnior Dalberto tá dizendo que o umbigo dele foi plantado nas rocas. O meu ficou lá em Por isso que ele Juazeiro. se remete. Eu gosto muito de Natal, eu tenho um vínculo com Natal, eu digo que eu não queria ir morar em outro lugar, mas assim, eu tenho uma história com Juazeiro muito grande, tenho uma história com Fortaleza, eu gosto de Fortaleza, mas eu sempre digo que eu quero morar num lugar menor que... Hoje eu moro em Parnamirim, eu sempre morar num lugar menor, né? Mas eu tenho essas histórias do passado, né? Quando eu olho para trás, eu só... Né? E o meu marido é Mombaça, né? Que é uma cidade, é a cidade dele. Então a gente fica com essas lembranças, né? Cada um tem uma origem, né? Mas eu gosto muito do Rio Grande do Norte. O ano passado eu conheci, né, a CJA e o Espelho de Heloísa, né, eles me levaram para conhecer o Rio Grande do Norte. Né? Ainda tem uns lugares que eu ainda não conheço, mas eu saí conhecendo o Rio Grande do Norte e me apaixonei. Né? Fui para lugares que eu não tinha... Não conhecia, e ainda, esse ano já tinha, né, esse vírus, né, acabou com um pouquinho com alguns planos de viagem, mas Você, você ainda agora falou ainda há pouco a gente falando sobre a questão de suas histórias, aí você falou que em todo lugar tem uma louca, né? Isso me lembrou quando eu estava fazendo um auto lá em Veracruz, aí eu tive que montar uma equipe, porque lá ninguém nunca escreveu um auto na cidade de Veracruz. Lá não tinha, ninguém nunca escreveu, nunca montou, né? Aí me contrataram para fazer um auto lá em Veracruz. É uma cidade muito pequena, muito agradável e tem muita história. Só que como eu tinha apenas 3 meses para fazer essa história, para escrever essa história, então isso me deu um trabalho danado. Eu tive que montar uma equipe e eu... Porque toda semana, todo sábado eu ia para lá, dividia a equipe, aí eu tive que fazer pesquisas em 3 lugares, sempre os lugares que eu mais orientei o pessoal a fazer. Os vizinhos dos cemitérios, os botecos, que todo interior tem bodega, né? isso, todo interior tem bodega. é a bodega. E também, qual que era os... Ai, meu Deus, tinha outro lugar que eu sempre mandava os meninos irem, e eles iam. Aí a gente fazia essa divisão e eles acabaram criando sabendo de muita coisa. A igreja, foi a igreja. Então eram esses 3 lugares. A praça, a igreja e o mercado, né? Não tem para onde correr, onde você vai saber de tudo. Eu fiquei sabendo de muita coisa. Aí eu também soube de... O pessoal dizia que a mulher era louca, mas eu acho que não, porque ela dizia que ela aprendeu a escrever sozinha e ela dizia que foi o Divino Espírito Santo que ensinou ela a escrever. Aí, por conta disso, as pessoas já tinham... Mas ela tinha um autodidatismo e, de repente, ela aprendeu a escrever assim. Porque ela dizia que todos os dias ela recebia a visita do Divino Espírito Santo e era ele que ensinava ela a escrever. Olha que coisa. Porque aí eu escrevi toda a história, e a história de lá é bonita porque conta de uma mulher, para você ver, uma mulher que tinha sido alforriada, mas que ela era muito devota do Divino Espírito Santo, e por ter sido muito devota do Divino Espírito Santo, ela resolveu, já que ela foi livre, né, alforriada, agradecer ao Espírito Santo. Ela saiu catando pedras em todas as regiões dali e criou uma capela em homenagem ao Divino Espírito Santo, que hoje onde funciona hoje a igreja matriz de lá. Então eu fui pesquisar toda essa história, aí pesquisei, montei todo o texto, ficou um texto super legal, aí fiz um auto pela primeira vez, foi montado pela primeira vez na cidade de Veracruz, né? Uma mulher de lá que queria homenagear a cidade, né? Já fazia 10 anos que ela estava lá. Então, assim, para você ver, sempre as mulheres se apresentando aí como personagens que são super importantes. Exatamente.
Dá um trabalho de ciência da religião. Alguém está dizendo, sim, 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 sim. Sombra de dúvida. Ah, sim, senhor. São os meus alunos de ciência da religião. Olha o meu gato aqui, toda vida que tu faz na live ele chega, ó. Oh, que lindo. O meu gato tem o nome de escritor, porque eu pensei no Sertão, e por eu ter pensado no Sertão, eu coloquei o nome dele de Euclides da Cunha por causa da obra Os Sertões. Porque Oh, ele é que amarelinho lindo. da cor do sol do sertão, ó. Entendeu? E o branco. Oh, Olha aquela delícia. oh. Você tem um livro, esse livro, você foi editor por quê? Também foi para a CJA? Não, o outro livro foi pela Escortece, lá de São Paulo. Sim. Você já, por aqui a gente encontra dele, você ou já é uma edição Não, esgotada já? não, os que eu tinha aqui, tá, eu tenho acho que uns 10. Agora, no site da Escortece, eu acho que ainda tem. Né? Aí tem que ver com eles. Eu nunca mais entrei em contato, eu falei que ia ver com eles e não sei, porque eles têm Depois veja isso, para a online gente também, para a gente ter um contato para mais divulgar. próximo da sua poesia, não Eu é? entrei o ano dizendo que ia fazer isso, esqueci. Não sei Mas mais de eles tempo. têm, eles têm uma lojinha que dá para encomendar, entendeu? Ai, Ó, Roberto Tereza, Noah, que live coisa com linda. convidado especial. Gente, eu gostaria de deixar alguns minutinhos para você agradecer essas pessoas, Araceli. Eu gostaria também de falar para você que a sua história de vida é uma história muito emocionante. Você viu que as pessoas aí até comentaram sobre suas emoções, porque elas conhecem a sua história. Você tem uma família linda que você faz, tem cuidado em falar disso, porque você sabe da responsabilidade que tem como escritora. O cuidado que você tem de escrever. Eu vi isso em alguns personagens, que você teve o cuidado de dizer, não, a linguagem que você utiliza, você é uma mulher da educação, tem uma preocupação enorme com isso, já é perceptível. Então, assim, esse povo que está aí, que foi aqui prestigiar essa live, elas vieram a prestigiar por conta de você, pelo respeito que tem a você, pelo carinho que tem a você. Então, agradeço esse povo, que daqui a pouco, Olha, alguns minutinhos, a gente vai eu estou encerrar. vendo Obrigado, aqui, Eva. tem algumas amigas escritoras, tem amigas de minha infância lá de São Paulo, tem a Sandra, minhas primas, tem meus filhos que apareceram, o marido, o Pedra do Sertão que está aí é o meu, o meu outro, mas que estão os filhos vendo, minhas alunas, Rosélia, Theo, Cícero, Wesley. Eu acho que eu não vou conseguir ver todos, mas Ana Cláudia, os sobreiras, aí tem um bocado de sobreira assistindo. A Eva, muito obrigada, Ivânia. Olha, Ana eu não Cláudia tenho tem um carinho palavras. muito grande por você, Maria Ana Cláudia. Tereza. Ana Cláudia é ótima. Ela mesma Maria disse, ela Tereza. conversa com a Araceli, ela gosta de conversar, ela tem muitas histórias boas, e o livro dela, não sei o que tal. Mas, com certeza eu vou bater um papo com ela aqui, sem sombra de Olha, tem dúvidas. meus orientandos do PIBID, minhas primas, Rayane, Sâmia. Nossa, se eu for falar todo mundo, aí vai passar mais de um É tempo. muita Maria gente, não é? Tereza, é o Centro Integrado, é Maria Tereza. Olha, todo mundo queria agradecer. Eu tenho um carinho enorme disso, Uma das suas histórias, bastante. Araceli, uma das suas histórias, você falar do baú, que em algum momento você também citou a questão do baú. Então, assim, para todos nós que ouvimos aqui a sua história, eu acho que a gente vai colocar no baú das nossas lembranças o que nós conversamos aqui hoje. Você abriu um pouco da sua história, o que também me tocou bastante. Confesso que eu fiquei bastante emocionado com as suas histórias, com a sua vivência. Isso para mim, E eu não porque falei pessoas experientes, nada, viu? pessoas maduras, Eu não falei falou nada, da sua família, falei bem mas pouquinho. Ainda tem muita pouquinho, meu Deus do história. céu. Já pensou se eu abrir o baú dela, hein, gente? Olha aí o que é que vai sair. Milhões de coisas.
Então, Ó, olha, tá a eu quero... Irene também está aqui. Um beijo para a Irene, o pessoal do meu trabalho. Olha aí. Fátima, Fátima do Pois é. PIBID. Então, olha Gente, a só. gente demais. É, sim, só tudo Que carinho aí por bom. você. Um beijo para Então, todo eu mundo. quero Eu deixar queria um abraço muito agradecer. forte a você, tá? Centro Clínico A Integrado, É a Maria só Tereza, falando lá em aí, ó, Mossoró, muito pessoal de carinho. Mossoró. É. Eu Então, queria. Posso Araceli, encerrar com a poesia? Dá tempo ainda? fique à vontade, fique à Já que vontade. a Segue gente com a está poesia. Zé Ivan Pinheiro, um abraço, meu amigo. já de memória, eu tenho um cesto de memória. A gente está falando de baú, mas eu vou entrar com o meu cesto de memória. Enlaçada num cesto de vime, guardei memórias, com alfinetes, agulhas e dedais. Entre as cores, perdi a ponta do cordão, enlinhando caminhos, rebites e braços. Quem quiser tem de me desatar. Um beijo, muito obrigada, Sandenberg. Obrigada, CJA, pelo apoio, pelas publicações, e espero que daqui uns dias a gente vença esse Covid, que a gente É possa de verdade. novo se abraçar, que a gente tenha momentos de novo de liberdade, que a gente tem que ter esperança, que o nosso bicho solto no mundo seja um bicho de Isso. alegria, que não seja mais esse bicho que Verdade, está verdade. nos prendendo, que está nos consumindo, que a gente possa ter um mundo mais de alegria, que a gente não seja mais consumido pelo desespero e pelo medo. Eu só queria dizer que a gente precisa ter fé. Eu aposto nisso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, a todas as pessoas que contribuíram com suas colocações, com suas palavras, com seus gestos de generosidade. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um abraço. Araceli, fica com Amém. Deus, minha linda, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Um beijo para todo Por mundo. nada. Obrigada pela presença Tchau. de todos. Tchau.